Oi, boa noite. Hoje eu vou fazer uma leitura para o signo de Escorpião. Então, quem tem Sol, Lua e Ascendente Escorpião, essa leitura é válida. Hoje eu vou fazer o uso das runas. Quem sentir de gostar dessa leitura, eu peço que comentem, curtem para ajudar meu canal a crescer. E é isso, gratidão por todos. E vamos começar a leitura para Escorpião. Escorpião, Escorpião, Escorpião. Vamos lá. Saiu Kenaz, Turizá, Izá, Algis, Investida, Gebo, esse aqui tava virada, coisou, Tiwaz, Investida, Ewas, Iera, e é isso, gente. E Lagos. Saiu essas runas. Vamos ver. Tá, gente, como não podia ser diferente, as leituras para Escorpião são o quê? Intensas, densas, né? Mas muito verdadeiras, né? Então vamos lá. Essa leitura que ela fala muito sobre a quebra de ilusões, né? A retirada de proteção e a reconstrução de um caminho de forma consciente. Então, Kenaz, ela inicia a leitura e ela fala sobre a verdade que ilumina. Por quê? Porque Kenaz, ela traz esse aprofundamento, esse mergulho interno, né? Mas esse mergulho, ele traz uma clareza dolorosa, mas uma verdade libertadora. E algo que foi compreendido, uma verdade que não podia mais ser ignorada. E é isso, né? Que quando a luz acende, não tem mais como fugir da escuridão. E isso que Kenaz traz, né? Ela é como se fosse uma tocha que acende internamente e traz tudo à tona. A segunda runa, ela é Turizá. Turizá é a carta que é ligada até o martelo de Thor. Então, ela fala sobre os confrontos necessários, né? Ela indica um choque, mas ao mesmo tempo a defesa, o enfrentamento. É como se você estivesse sendo chamado aqui para se posicionar. Mesmo que você não queira o conflito, você terá que se posicionar. Por quê? Porque essa runa aqui ela vai quebrar tudo porque ela pede a proteção, né? E às vezes a proteção ela só vem quando você chega ao embate e não pelo silêncio. Por quê? Porque se posicionar, ele dá limites. Você coloca limites nas pessoas e aqui o jogo ele tá pedindo esse posicionamento. Só que antes desse posicionamento saiu Izá. Izá ele fala sobre esse bloqueio estratégico. Na verdade, ele pede para que você dê uma pausa antes desse posicionamento, né? Uma pausa temporária, mas uma pausa para que você evite perdas maiores e que você reflita, né, sobre as suas emoções, suspendendo aqui toda e qualquer decisão antes de tomar qualquer ação, para que você tome uma decisão e uma ação consciente e não qualquer tipo de ação. Então, Isa, ela pede isso, para que você não avance, na verdade, para que você paralise e observe e tenha uma consciência de como agir, de como se posicionar aqui dentro dessa situação para que você não gere mais prejuízos. Algis saiu investida. Então, Algis fala sobre a conexão espiritual, a proteção. Então, se ela está investida, está dizendo que algo está desprotegido, né? É como se quer dizer aqui que algo está vulnerável, né? Então, assim, talvez a pessoa aqui esteja no ego, então ela está muito confiante. O excesso de confiança que não se sustenta. E essa queda aqui é justamente das falsas proteções, do que é falso, do que não está sustentando. E assim, nem tudo que parece ser né? Nem tudo que você tá vendo é como é. Então é isso, né? A próxima runa que saiu é Gebo.
Gebo, ele fala sobre é como se fossem as conexões. Então, ele fala sobre um vínculo aqui, uma troca karmática e um acordo de uma relação que pede equilíbrio. Por quê? Porque Gebo é o X, então os dois precisam ter o mesmo tamanho, a mesma forma para que ele sustente essa matriz aqui dessa runa. Então, se não tem equilíbrio, não tem como existir, né? Então, ele pede esse equilíbrio de dar e receber de forma consciente. Por quê? Porque as trocas, elas têm que ser justas. Então, os vínculos, eles só prosperam quando há reciprocidade verdadeira. A próxima runa que saiu foi Tiwaz, só que Tiwaz também saiu investida. E Tiwaz, ela fala sobre a justiça. Então, talvez aqui dentro dessa situação não tenha justiça, a justiça foi adiada. Então, algo está injusto, né? Alguém está lutando, está solitário nessa luta. Então, acontece que essa relação aqui, ela está bem desgastada, porque é como se alguém estivesse lutando sozinho ou lutando uma batalha que não é sua. E acaba que a pessoa fica ali só se ferindo, mas não tendo retorno. Então, não é hora para você provar nada a ninguém, é hora de você se preservar. Por quê? Porque Tiwaz, a justiça não está presente aqui nesse jogo. Saiu Euas e Euas também saiu investido. Então, Euas também é uma runa que fala da união, é como se fossem dois cavalos que seguem juntos, então fala sobre uma união justa. E como Euas também saiu investida, que ele anuncia que após esse bloqueio aqui vai ter uma mudança, né? E para que o caminho volte a ser próspero, né? Para que seja equilibrado aqui essa união, precisa de um ajuste, né? Para que algo possa caminhar, para que essa união aqui seja equilibrada e seja boa para os dois, porque não está sendo boa, né? E pode ter traição, pode ter alguma coisa por conta de Euas invertido. Tá, a próxima runa é Iera. Iera, ela fala sobre as colheitas, então ela fala do tempo, porque geralmente Iera é como se fosse um ciclo de 12 meses. Porque quando você joga a semente, ela não vai dar no mesmo dia, ela precisa de um ciclo completo. E Iera fala sobre esse ciclo, mas ele fala que tudo que foi plantado vai ser colhido, tá? Então ele pede esse tempo, né, para que as coisas sejam ajustadas. E o que foi semeado, seja de bom ou de ruim, você vai conseguir receber, né? E que você, na verdade, você precisa confiar no ciclo e não ter pressas, mas simplesmente confiar que tudo que você plantou, na verdade, você tem que confiar na sua plantação. E quem confia no que planta não teme a colheita, né? E a última runa que saiu foi Laguz, que fala do fluxo emocional e sobre a intuição. Laguz, ele encerra trazendo a cura emocional aqui dessa relação aqui amorosa, que parece que está um tanto quanto desgastada, né? É a cura emocional que é feita pela intuição, que eleva e reconecta a pessoa aqui com o sentir dela, o sentir interno, né? Com o coração dela. Na verdade, ela para de escutar o externo e começa a se escutar, e daí ela começa a perceber que ela tem um valor tão profundo que ela só aceita o que é próspero. Ela só aceita relações que tragam a mesma coisa que ela oferece. Então, Laguz, ele pede para que você confie mais, né, no que você sente, porque assim, o seu coração é a bússola, né? Então, assim, essa leitura, ela diz que você enxergou verdades difíceis, né? Que você precisa se proteger, mas que você precisa dar limites e se posicionar, mas antes de dar esses limites e se posicionar, tenha uma pausa estratégica para você saber o que você vai falar e como você vai falar. Porque senão você só vai você só vai desgastar mais a situação, né? Que já está bem desgastada. Então, primeiro reflita para depois caminhar. Que mais?
para que você perceba aqui o que é falso, né? As proteções, o ego, o que não tem verdade. E se existe uma troca justa e equilibrada, porque senão você não tem que estar nessa relação, né? Porque senão não vai ter justiça, não vai ter equilíbrio. Na verdade, você vai dar muito mais do que você vai doar muito mais do que está recebendo. Então você tem que olhar para isso, né? Para que haja um reajuste aqui da situação, para que tudo volte a caminhar conforme tem que ser. E para que você colha tudo no tempo certo, né? E se cure para que você se escute, para que você se goste, para que você se respeite. Tá bom? Vamos confirmar aqui no Leonormand. Signo de escorpião, signo de escorpião, signo de escorpião, signo de escorpião. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer. O ramalhete, o barco, a foice, a lua, as chaves, a casa e no fundo do deck a carta. Então vamos lá. Aqui quer dizer que existe algo muito novo, né? Que é como se fosse uma paixão, né? Porque o ramalhete ele fala sobre as paixões, algo novo, né? E um caminho aqui, uma jornada que se iniciou. Então talvez esse ramalhete aqui abriu para uma nova jornada por conta do barco. Só que o barco fala sobre uma jornada que ela não é uma jornada rápida, é uma jornada longa, é uma jornada profunda, né? Então pede para que você corte aqui dentro da situação tudo que não está equilibrado, né? Por quê? Porque saiu a lua, então existem questões ocultas aqui dentro da situação que talvez você não está vendo. E talvez você precisa cortar o que está obscuro para que essa jornada aconteça. Por quê? Porque senão a foice aqui também nesse lugar, ela pode indicar que essa jornada inteira vai ser cortada, né? Por isso que algo precisa ser visto, ser alinhado para não haver esse corte. A decisão de fazer essa reflexão, essa análise está nas suas mãos, por isso saiu aqui a carta. Então pede para que você volte para dentro, volte para sua casa interior, para que você faça essa análise, essa cura aqui que Lagos pede, né? Que é a cura interna. Porque às vezes a gente está em relações, a gente termina uma relação e a gente começa outra, e às vezes a gente ainda está magoado da última relação, né? E a gente acaba liberando gatilhos até de outras relações. E talvez a gente só vai conseguir caminhar quando a gente realmente estiver curado, porque daí a gente vai ofertar o nosso melhor. Porque quando uma pessoa está machucada, ela machuca outras pessoas, mas quando alguém está curado, ela cura também. Então, essa situação aqui, ela vai trazer notícias, né? Porque está no fundo do deck, mas o que indica é que você precisa trazer equilíbrio para dentro dessa situação, né? A troca, ela precisa estar equilibrada e justa, porque se não tiver equilibrada e justa, você só vai doar sem receber, e isso não é bom. E aí, essa relação, ela vai ser cortada. Essa jornada que iniciou aqui, que tem tudo para dar certo, ela vai ser cortada. Então é isso. Espero que faça sentido, Escorpião, que você tenha gostado. Comente, curta e até semana que vem.